Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É uma bênção podermos a cada dia sermos conduzidos pela Palavra de Deus. A Palavra de Deus renova o nosso coração, a nossa vida. Eu digo a você, a Palavra de Deus nos ensina o que devemos fazer, mas a Palavra de Deus ela tem a sabedoria para nos dizer também o que nós não devemos fazer. É por isso que lemos as histórias todas que provêm das Sagradas Escrituras, para conhecermos como é a nossa humanidade, que precisa ser temperada, conduzida e iluminada por Deus. É por isso que buscamos a sabedoria que vem das Sagradas Escrituras. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, Deus de misericórdia, Deus de toda compaixão, Deus de toda ternura, vinde em nosso auxílio, vinde em nosso socorro. Vinde, Senhor, socorrer nossa pobreza, nossa fraqueza. Vinde nos abençoar, vinde nos iluminar, Senhor, com a Tua Palavra, porque a Tua Palavra ela faz nova todas as coisas. Eu sou Teu servo, Senhor. Me ensina a fazer a Tua vontade. Me ensina a colocar em prática os Teus mandamentos e os Teus ensinamentos. Em nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vinde em meu auxílio, vinde em meu socorro. Vinde me proteger, vinde me iluminar, vinde me conduzir, Senhor, para que em tudo eu faça a Tua vontade, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos estudando o livro de Samuel, o segundo livro de Samuel, para que possamos conhecer melhor a história de Davi, o grande Davi. Hoje no capítulo 15, nós vamos ver que no capítulo anterior, capítulo 14, o final dele, Absalão obteve o perdão do rei Davi. Mas a partir do capítulo 15, o contexto do versículo 1 até o versículo 12, nós vamos ver a revolta que Absalão cria, né? Na verdade, Absalão quer ganhar o favor do rei e vai para Hebrom, mas só que ele vai seduzir o coração dos israelitas para que se volte contra Davi e esteja do lado dele. Você veja como é que é o coração do homem, como é que é o nosso coração humano, né? Quando a gente é uma pessoa ambiciosa, pretensiosa, a gente se esquece de tudo por causa das nossas ambições e pretensões. E assim, Absalão agora vai se voltar contra Davi. Por isso a nossa leitura começa no versículo 13. O versículo 13 do capítulo 15 diz assim: um mensageiro veio dizer a Davi: as simpatias de todo Israel estão com Absalão. Então Davi disse aos servos que estavam com ele em Jerusalém: fujamos depressa, porque de outro modo não conseguiremos escapar de Absalão. Apressai-vos em partir, para que não aconteça que ao chegar nos apanhe, traga sobre nós a ruína e passe a cidade ao fio da espada. Os servos do rei disseram-lhe: qualquer que seja a decisão que o Senhor nosso rei tomar, eis que os seus servos estarão contigo. Assim saiu o rei e toda a sua casa atrás dele. O rei deixou 10 concubinas para cuidarem da casa. O rei saiu e o povo todo atrás dele. Na última casa fizeram uma parada, iam junto dele todos os seus servos e todos os filisteus, como também todos os gateus, tá? O seguiam. O versículo 20 diz assim: ontem chegastes e hoje eu já te obrigaria a vagar conosco? Eu vou sem saber para onde vou. Volta e leva contigo teus irmãos, e que o Senhor tenha para contigo misericórdia e fidelidade. Etai respondeu ao rei: juro pela vida do Senhor e pelo do Senhor meu rei, aonde quer que eu vá, o Senhor meu rei, seja para a morte, seja para a vida, aí estará o teu servo.
disse Davi a Etai: vem e passa. E Etai, o gateu, passou com todos os seus homens e com todas as crianças que estavam com ele. E todos choravam em alta voz, enquanto todo o povo passava. O rei atravessou a torrente do Cedron e todo o povo tomou o caminho do deserto. Veio também Sadoque, e com ele todos os levitas, carregando a arca da aliança de Deus. Depuseram a arca de Deus e Abiatar ofereceu sacrifícios, até que o povo terminasse de sair da cidade. Disse então o rei Davi a Sadoque: reconduze a arca de Deus à cidade. Se eu achar graça aos olhos do Senhor, ele me reconduzirá e me deixará ver de novo a sua arca e o lugar da sua habitação. Se, porém, me disser, tu não me agradas, então ponho-me em suas mãos, que me faça o que parecer bem aos seus olhos. O rei disse ainda ao sacerdote Sadoque: está vendo? Voltai em paz para a cidade, tu com teu filho Zaquimás, e Abiatar com seu filho Jonatas. Vossos filhos fiquem convosco. Vede, eu vou esconder-me no deserto, à espera de que me mande notícias. Sadoque e Abiatar reconduziram a arca de Deus para Jerusalém e lá ficaram. Veja que é um tempo difícil, é um tempo de grande combate, é um tempo onde Davi foi traído e agora ele está buscando aqueles que são fiéis de verdade a ele. Porém, a fidelidade a Davi passa por um ponto mais importante, a fidelidade a Deus. E é por isso, então, que o versículo 21 diz: Etai responde ao rei: juro pela vida do Senhor. Veja que esse Senhor está com S maiúsculo, tá? Então, é pela vida do Senhor nosso Deus que eu juro fidelidade ao Senhor meu rei. Aonde quer que vá o meu Senhor, seja para a vida ou pela morte, eu estarei contigo. Por causa de ti, Davi que é rei, mas sobretudo por causa do Senhor nosso Deus. Um homem temente a Deus, ele é fiel. Fiel aos seus princípios, fiel às suas promessas. Ele não trai seus princípios, bem como não trai quem confiou nele. Às vezes nós encontramos pessoas que, em nome de outros interesses, isso acontece nas nossas igrejas, comunidades, todo quanto é lugar, viu? A gente que é movida pelos seus interesses e trai a confiança do amigo, trai a confiança do irmão, trai a confiança até de Deus, né? Essa que é a verdade mais triste. Mas diante dessa fuga, o que é importante? No versículo 24, depuseram a arca de Deus e Abiatar ofereceu... desculpe, viu, gente? É isso mesmo, versículo 24. Depuseram a arca de Deus e Abiatar ofereceu sacrifícios até que o povo terminasse de sair da cidade. Voltar-se para a arca da aliança é voltar-se para Deus. É saber que o refúgio agora é Deus. O refúgio de Davi agora não é o sentimento de vingança. O refúgio de Davi agora não é a raiva. O refúgio do homem de Deus é o coração de Deus. O refúgio do homem de Deus é a proteção de Deus. E por isso o cuidado de Davi é com aquilo que é a simbologia máxima da presença de Deus, que é a arca de Deus, a arca da aliança. A ordem de Davi, versículo 25, a ordem que Davi dá a Sadoque: reconduze a arca de Deus à cidade. Isso é uma ordem importante. Reconduzir a arca de Deus é reconduzir a cidade, na verdade, à proteção de Deus. E aqui Davi diz um princípio muito importante: se eu achar graça aos olhos do Senhor, ele me reconduzirá e me deixará ver de novo a sua arca e o lugar de sua habitação. Se, porém, me disser, tu não me agradas, então ponho-me em suas mãos, que me faça o que parecer bem aos seus olhos. Um homem de Deus,
ele não ordena a Deus o que Deus tem que fazer. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, é aquele e aquela que se coloca nas mãos de Deus, para que Deus realmente conduza, para que Deus realmente faça acontecer. Se Deus me conceder, se Deus me dê graça, e se eu achar graça, porque nós muitas vezes perdemos a graça de Deus, viu? Então, se eu achar graça, que Deus me conduza de acordo com o seu beneplácito, a sua presença, para que eu possa contemplar novamente ali na cidade a arca de Deus. Veja que submissão tem Davi, né? Mesmo com todas as intempéries que muitas vezes o rei apresenta, tem algo que é fundamental na vida dele: submissão a Deus acima de todas as coisas. Como precisamos aprender a sermos submissos a Deus, obedientes a Deus, tementes a Deus, serventes de Deus e realizarmos em tudo a vontade de Deus na nossa vida. Que bênção, irmãos! Vamos agora chamar, na verdade, o Padre Antônio Xavier, para que esteja aqui também conosco no estudo da Palavra de Deus. Este capítulo de 2 Samuel é muito interessante porque ele nos coloca diante de uma realidade muito interessante, que é a revolta de Absalão contra Davi. E Davi, que é um rei muito corajoso e que já enfrentou durante a sua vida diversos inimigos de portes bem diferenciados, agora que é perseguido pelo seu próprio filho Absalão, toma uma decisão muito contundente, que é aquela de não lutar contra o filho. Na verdade, não é nenhuma decisão. Aqui nós vemos um drama muito comum nessa relação que às vezes existe entre familiares, entre pais e filhos, que é o fato de que mesmo alguém sendo agredido, termina por fazer a opção de não agredir. E por isso Davi foge. E foge aqui com um grande risco. Absalão está ameaçando a coroa, está ameaçando se tornar rei no lugar dele, mas Davi prefere correr, prefere sentir a dor do que vir a ser um causador dessa dor, desse sofrimento para o seu filho. Isso é muito interessante na história de Davi, porque nos mostra que a grandiosidade de Davi não é só o fato de ser um grande guerreiro, um grande rei bélico, não é só isso, mas está em jogo também que Davi tem um amor muito grande pelos seus filhos. E é interessante que na sua vida ele demonstra isso de diversas formas, né? Tem sempre aquelas passagens que são interessantes, onde ele não faz nenhum tipo de referência à violência, mas pelo contrário, prefere ir com calma. Aqui nós vemos que é melhor fugir de Absalão do que vir a ser o pai que vai agir então contra o filho. E num combate desse, claro, seria necessário que ele viesse a matar o filho. Mais adiante nós vamos presenciar que Absalão vai ser realmente eliminado, mas não vai ser por Davi, vai ser uma fonte de grande sofrimento para ele. É engraçado, né, quando nós vemos aqueles provérbios populares que lembram, né, que quando os filhos sofrem, os pais sofrem também, que as coisas estão meio que relacionadas quando existe essa realidade própria do amor. Aqui o mesmo nós presenciamos com esse rei, um grande rei, mas que é fraco diante da possibilidade de fazer mal ao seu filho. E não é fraqueza por fraqueza, é porque não tem como, né? Não tem jeito. Capaz ele era, mas a decisão é aquela, né? Não se pode machucar quem se ama. E é esse o drama que Davi tem aqui e que vai conseguir fugir dele muito bem. Pena que Absalão não vai facilitar a situação e só essa fuga não vai ser suficiente para resolver o problema mais adiante. Senhor meu Deus, diante de todas as circunstâncias da vida, eu só posso te suplicar que me conceda um coração temente, que me conceda um coração obediente, que me conceda um coração que não perca a sintonia com a Tua vontade, Senhor. Mesmo eu conhecendo as minhas intempéries humanas, mesmo conhecendo todas as minhas rebeldias, eu não posso suplicar outra coisa a não ser andar sempre diante da Tua presença. Guarda-me, Senhor, na Tua presença. Guarda-me diante de Ti para que eu seja Teu servo, para que eu saiba fazer e realizar Tua vontade. Me ensina, Senhor, a ser um servo temente, obediente. Ensina-me, Senhor, a guardar a Tua palavra, porque só Tu, Senhor, tens palavras de vida eterna.
É a Tua palavra que eu quero viver, é a Tua palavra que eu quero praticar. Dai-me a Tua graça, a Tua bênção e a Tua proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus possa abençoar imensamente você, para que, crescendo na meditação da palavra de Deus, possamos colocá-la também em prática na nossa vida. Eu te espero então no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Deus abençoe imensamente você. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.